Vocês sabem como que a gente consegue capturar a posição exata dos implantes dentários em reabilitações múltiplas? No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre os sistemas de fotogrametria, que são especializados em escanear implantes, como eles funcionam, quais são as principais fabricantes do mundo desse tipo de scanner, suas vantagens, desvantagens, os custos e a disponibilidade aqui no Brasil. Fica comigo e a gente vai descobrir juntos quais são eles, quais as marcas que vendem no mundo e se a gente consegue ter acesso a algum deles aqui no Brasil. As pessoas vieram falar comigo depois do vlog do IDS, me perguntando o que são esses sistemas de fotogrametria para implante. E esses sistemas são tecnologias que são desenvolvidas para a gente capturar com uma altíssima precisão a posição tridimensional dos implantes, especialmente em casos múltiplos ou totais, como as próteses protocolo. A fotogrametria é uma técnica que é usada para a gente obter medidas precisas e informações tridimensionais a partir de fotografias. Em vez de usar réguas ou scanners diretamente em um objeto, a fotogrametria analisa imagens tiradas de diferentes ângulos para reconstruir com alta precisão a forma e a dimensão de um objeto 3D. Esses sistemas usam câmeras especializadas e escambores, que nesse caso são chamados de transfers fotogramétricos e que se conectam aos implantes. Ao capturar imagens de diferentes ângulos, esse sistema gera um arquivo digital com uma precisão micrométrica, que é normalmente em torno de 10 a 15 micrômetros, e garante que as próteses encaixem sem tensão e com uma excelente adaptação. E como isso funciona? Primeiro, ele captura as imagens, são várias fotos tiradas de um objeto, de uma estrutura, de uma região, de diferentes posições. Depois há um reconhecimento de pontos em comum. A gente usa um software especializado que identifica esses pontos que são iguais em diversas fotos. Depois disso há uma reconstrução 3D, com base na posição relativa das câmeras e na sobreposição dessas imagens. E o software cria uma malha tridimensional. E os tipos principais de fotogrametria são uma fotogrametria aérea, que é usada a partir de drones ou aviões para mapear um terreno. Por exemplo, se eu quisesse fazer um objeto tridimensional, a visualização de um objeto tridimensional, por exemplo, de uma pirâmide. Eu entraria lá com um drone, com um helicóptero, com um avião, faria muitas fotos em cima desse terreno, traria isso para o computador e a partir desse exame, dessa fotogrametria, a gente consegue gerar um objeto tridimensional de qualquer objeto, seja ele pequeno ou seja ele grande. Há também uma fotogrametria terrestre, que é usada em engenharia, em arqueologia, arquitetura e em odontologia, para a gente modelar objetos mais próximos. E para que serve essa fotogrametria na odontologia? A gente pode fazer planejamento estético e de digital smile design, ortodontia e documentação facial, fotogrametria de crânios para reconstruções forenses. Existe um grande cara aqui no Brasil chamado Cícero Moraes, que ele faz fotogrametria dos crânios e a partir de uma reconstrução forense coloca músculos, pele e aí ele gera então como se fosse a visualização daquela pessoa antes de morrer. São coisas fantásticas e também a partir disso a gente pode fazer com essas reconstruções até cirurgias ortognáticas, mas isso é coisa para outro vídeo. Integração com a realidade aumentada e planejamento cirúrgico, reconstrução facial 3D antes e depois dessas cirurgias ortognáticas que a gente faz e planejamento em casos de harmonização facial. Eu acho que a gente poderia utilizar esses planejamentos, essas avaliações antes de a gente gerar esses procedimentos que a gente faz, harmonização facial, ou seja, para a gente conseguir mimetizar ou chegar numa visualização de um possível resultado para a gente poder fazer a venda para o nosso paciente de uma forma mais adequada. E quais são elas? Quais são essas máquinas que fazem essa fotogrametria para a odontologia? Ela começou inicialmente com o iCam 4D, que é o da iMet, que foi feito em 2018, foi desenvolvido na Suíça e tem uma forte presença na Europa e nos Estados Unidos. As fotogrametrias que são geradas por esse sistema, elas têm uma precisão menor do que 10 micrômetros. Mas hoje o preço dele vai vir em torno de 250 a 300 mil reais.
e vai depender muito das configurações e dos impostos que vêm principalmente para o Brasil. Ele é um sistema reconhecido internacionalmente e como ele é o primeiro, ele tem muitos adeptos no mundo inteiro. O segundo sistema é o PIC System, ou PIC Dental, que foi feito lá em 2019 e 2020. Ele é espanhol, foi lançado lá na Espanha e é conhecido por uma integração entre o hardware e o software. Ele também traz uma precisão linear e uma reprodutibilidade angular menor do que 10 micrômetros. Ainda a gente tem um preço bastante elevado, muito próximo do Wacom 4D que eu falei antes, e ele é mais popular na Europa e também aqui na América Latina. O próximo sistema é o OXOFIT da OXO, que foi feito em 2022. Ele também é espanhol e ele é focado no custo-benefício. Tem uma boa precisão, que é menor do que 15 micrômetros, tem preços mais acessíveis, mas não ainda totalmente divulgados. Mas a gente estima que ele vem entre 150 e 200 mil reais. Não é um preço tão acessível para mercados como a América do Sul, como o Brasil, mas ainda mais barato do que os outros sistemas que existiam. E hoje ele vem numa expansão que é recente no mercado europeu. O outro sistema a gente chama de Grammy, que ele foi feito pela Tupel 3D em 2024 e ele é muito vinculado ao Blue Sky Bill. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, ele tem uma precisão menor do que 15 micrômetros e ele tem uma melhor precisão angular de menos de 0,34 graus comparados aos outros sistemas. Ele também traz um preço mais acessível, mas ele deve variar em torno de 150 mil e 200 mil como o último sistema que eu falei para vocês. E o legal é que ele vem integrado com o sistema Blue Sky Plan, que é um software que é livre e que a gente paga por exportações. Isso faz com que a gente tenha uma empolgação maior com esse novo sistema, para que a gente possa em algum momento ter essa acessibilidade e conseguir trabalhar com isso aqui. Um outro sistema que vale lembrar aqui, mas não é igual aos outros sistemas, é o Aora Scan Elite, o IPG, ou Intraoral Photogrammetry, que aparecem nos estudos. Então ele é comparado como se fosse um sistema de fotogrametria, como esses outros que eu falei. Ele é um pouco diferente, ele é desenvolvido pela Shining e ele é um scanner, na verdade, intraoral tradicional. E ele ganhou uma nova funcionalidade, que seria essa Intraoral Photogrammetry. Essa função ela foi adicionada ao firmware e ao software do Aora Scan a partir de 2024. Ele permite que o scanner funcione não apenas como um scanner convencional de dentes e de gengiva, mas também como um sistema de fotogrametria intraoral. E como que ele funciona? O dentista usa scambores, que são específicos para fotogrametria, e eles são fornecidos pela Shine 3D. Esse scanner, ele realiza a captura da posição tridimensional dos implantes com base em múltiplas imagens, como o sistema de fotogrametria faz. E ele utiliza o software DentalCAD da própria Shine, ou ele integra-se ao Exocad via a exportação dos arquivos. A gente é obrigado para utilizar esse sistema a usar o software da própria Shine. Então a gente não consegue comprar esses escambores diferenciados e usar em outro sistema. A gente precisa do sistema da Shine para a gente poder trabalhar. Eu tenho aqui uma tabela comparando alguns aspectos dessas fotogrametrias, essas máquinas de fotogrametria, com o scanner da Shine. Então, na verdade, a tecnologia desses scanners é uma fotogrametria extraoral e do scanner da Shine é uma fotogrametria intraoral. Os sistemas que são de fotogrametria, eles escaneiam só os escambores dos implantes e o scanner da Shine, ele é um multiuso, ele escaneia tanto os escambores quanto dentes e gengiva. Uma coisa que é importante a gente entender é que esses sistemas de fotogrametria têm uma alta precisão, até 15 micrômetros de desadaptação. E o scanner, que é o da Shine, a gente tem uma precisão menor, que vai de 20 a 50 micrômetros. A velocidade de captura do sistema de fotogrametria é muito rápida, né? Então são segundos para a gente capturar esses escambores. E do scanner é como se fosse a velocidade de um scanner intraoral, vai depender muito da habilidade do operador. Os custos desses sistemas de fotogrametria ainda são altos, bota aí entre 150 e 300 mil reais, e o custo de um scanner vai passar entre 60 e 90 mil reais. A flexibilidade do uso desses sistemas de fotogrametria é bem baixa, a gente só consegue escanear basicamente por fotogrametria escambores de implantes e vale a pena escanear próteses
múltiplas. E o scanner a gente poderia utilizar para todas as outras funções. A disponibilidade do Brasil é muito limitada de sistemas de fotogrametria e o scanner da Shine já está disponível no Brasil. Claro que a gente está comparando duas coisas que são diferentes, mas como a gente vai ver um estudo um pouquinho aqui para frente, ele vai fazer parte disso e é importante a gente entender. Resumindo então, o Aeroscan Elite Shine 3D traz uma inovação interessante, que seria esse modo de fotogrametria. E a gente consegue então capturar, né, esses implantes de um modo tridimensional, além de outras, né, além dos escaneamentos normais que a gente pode fazer no dia a dia. Mas a gente tem uma precisão muito menor do que sistemas de fotogrametria. E ainda assim, comparando, a gente vê um preço muito mais próximo do normal. Então, hoje em dia, a gente vê muito pouco desse sistema de fotogrametria ainda sendo utilizado aqui no Brasil. A gente faz diversas outras formas para poder escanear casos múltiplos sem ter nenhuma distorção. Eu vou trazer aqui para vocês, para eu provar aquilo tudo que eu falo, um artigo. E ele é intitulado Accuracy of Complete Arc Implant Scans Recorded by Using Intraoral and Extraoral Photogrammetry Systems. É um estudo in vitro, um estudo clínico in vitro, que foi publicado em 2022 no Journal of Prosthetic Dentistry, e ele comparou a precisão de diferentes sistemas de fotogrametria nessa captura que a gente faz. Então, todos esses que eu falei para vocês, ele comparou. E qual foi o objetivo desse estudo? Comparar a precisão e a reprodutibilidade de 5 sistemas. Então, são esses 4 que eu falei, mais o scanner da Shine, para a gente avaliar essa precisão e essa reprodutibilidade do escaneamento e da fotogrametria. Como foi a metodologia, então, desse estudo? A gente usou um modelo de referência, um modelo edentro com 6 análogos de implante, e foi digitalizado, utilizando esses scanners no laboratório. Então, o Peak System, o iCam 4D, o Grammy, o Oxofit e o Elite da Shine, que é o único que é um scanner intraoral. E para cada sistema foram realizados 30 escaneamentos consecutivos, né? E as medidas lineares e angulares foram comparadas a esse modelo de referência. Então, muito interessante a gente entender como que foi feita essa fotogrametria, esse estudo, e a gente avaliar o quanto de distorção eles têm. As empresas vão lá e falam, olha, eu tenho tanta distorção, mas é importante a gente conseguir tanto saber se a distorção é exatamente essa, quanto comparar um sistema quanto o outro. E quais foram os resultados desse estudo? Então, a precisão linear, o Peak System e o iCam 4D apresentaram as melhores precisões lineares, com discrepâncias entre 15 e 30 micrômetros, diferente daquilo que eles falam no site de menos de 10 micrômetros. E o Grammy, o Oxofit e o Elite tiveram precisões inferiores, precisões lineares inferiores, mas ainda dentro de limites clinicamente aceitáveis. Também foi avaliada a precisão angular e o Grammy destacou-se, né, como melhor precisão angular com discrepância entre 0,17 e 0,34 graus. E o Peak System apresentou uma melhor reprodutibilidade angular entre os sistemas. Então, ou seja, a menor distorção angular foi no Grammy e no Peak System a gente teve uma maior reprodutibilidade. Para a gente entender o que é melhor precisão linear, né? Precisão linear ele é a capacidade do sistema de capturar essas posições dos implantes no espaço, ou seja, a gente faz umas fotografias e a gente captura essa posição, né? Ou seja, a distância real que a gente tem entre os implantes, no modelo físico, e a distância no escaneamento que a gente fez, no modelo tridimensional. E precisão angular é a capacidade do sistema de capturar corretamente essa inclinação dos eixos dos nossos implantes e, consequentemente, o eixo desses scan bodies, né? Então não adianta a posição estar correta, a gente tem que ter um ângulo desse implante corretamente, né? Para que a gente tenha essa exatidão do resultado do nosso escaneamento, do modelo 3D que a gente vai trabalhar para fazer as nossas próteses. E quais foram então as conclusões desse estudo? O sistema de fotogrametria, então, ele influencia significativamente na precisão, né, da digitalização desses implantes e desses scan bodies. O Peak System e o iCam 4D, eles demonstraram uma melhor precisão linear. O Grammy destacou-se na precisão angular, e esse sistema da Elite, da Shine 3D, ele apresentou um desempenho comparável com esses sistemas extraorais. Então ele sugere que a gente tenha sistemas intraorais que podem ser alternativas, viáveis, né, em alguns casos, dependendo de qual situação clínica que a gente vai trabalhar. E embora a gente tenha diferenças estatísticas, todas as discrepâncias ficaram dentro dos limites clinicamente aceitáveis. E a escolha desse sistema ele deve ser avaliada a partir, então, da nossa disponibilidade, do custo,
enfim, da forma que a gente consegue trabalhar melhor. A gente vê que hoje no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer esses tipos de sistemas. Não só pelo custo agregado que ele tem na hora da gente comprar, mas também das questões de importação, impostos, enfim, a gente trabalha no Brasil sempre correndo atrás da máquina, tentando fazer alguma forma de trabalhar mais precisamente, de uma forma mais barata e que a gente tenha então grandes resultados como o mundo inteiro, trabalhando às vezes com muito menos recursos. E no Brasil a gente tem agora a EFF, que é uma empresa que faz componentes sobre implantes, enfim, vários tipos de componentes, e a EFF está desenvolvendo um sistema como é esse da Shine 3D, e ele não está vinculado a nenhum tipo de software. Ou seja, são basicamente scanners maiores, onde a gente pode, com os nossos scanners, qualquer um scanner que a gente tem, copiar a superfície desses scanners e eles vão disponibilizar as bibliotecas desses scanners para que a gente trabalhe lá em sistemas como Exocad, Dental Lab, para que a gente possa fazer as nossas próteses em cima desse escaneamento, parecido com a forma que a Shine 3D trouxe. O da Shine a gente tem essa barreira que a gente é obrigado a utilizar os scanners deles, mas o scanner deles e o sistema dele de escaneamento para poder gerar um modelo para trabalhar, e a EFF vem para o Brasil com essa nova oportunidade. Eu ainda não consegui testar esses scanners, esse vai ser um próximo momento e eu espero trazer para vocês então o resultado desse escaneamento e ver se a gente consegue então uma precisão alta para a gente poder trabalhar. Mas enfim, como que a gente faz então, Celso, para trabalhar em arcos múltiplos? Hoje em dia a gente tem algumas formas de fazer isso. A gente utiliza scanners e faz a união desses scanners de alguma forma. A gente pode agora, com esses scanners da EFF, poder trabalhar. Alguém que tenha esses sistemas de fotogrametria, que hoje até começam a ser escaneados a partir até de celulares. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer esse sistema de fotogrametria cada vez mais facilmente. A gente não está tendo ainda acesso direto a tudo isso, mas em algum momento a gente vai conseguir trabalhar. Lá no DS, o professor Ahmed deu uma palestra falando exatamente sobre isso. Qual a melhor forma da gente fazer isso tudo? E ele chegou à conclusão que esse tipo de modificação dos scanners que vão em cima dos implantes e a gente utilizando os nossos scanners é a forma mais próxima do preciso para a gente poder trabalhar e a forma mais acessível para que nós todos possamos ter um grande resultado para fazer as nossas próteses. Se você gostou desse conteúdo de hoje, deixe seu like, ative as notificações e passe esse vídeo para os seus parceiros que trabalham com prótese sobre implante e que estão todo dia reclamando que o escaneamento deles de arcos totais não está correto. Até mais!